tem uma crítica sobre um escorpião. E o único mérito que a gente carrega na vida é em relação... Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do DR Astrológica, esse programa em que a DR vai ser entre mim e você, porque sim, você vai lá no meu Instagram, me segue lá, deixa sua mensagem, conte a sua história, coloque o signo dos envolvidos, não só o signo, se você quiser me mandar ascendente, Vênus, quanto mais detalhes eu tiver, mais profunda vai ser a nossa análise. Hoje, a personagem, né, da primeira história me mandou até o mapa astral e sim, eu olhei o mapa astral dela para entender melhor o que estava acontecendo. Enfim, vai lá, me conta a sua história, porque eu vou analisar de uma forma astrológica pra gente decifrar o que aconteceu, por que aconteceu, como de fato aconteceu. Será que você enxergou esses detalhes que você deveria ter enxergado? Vamos começar então já com a nossa primeira história. Vamos lá, voz da lenha é contigo. Ju, eu sou libriana, ele canceriano. Parou já aí, tá? Temos duas pessoas que não tomam decisão, e isso é muito importante para essa história. Libra, né? Ela libriana, ou seja, fica ali recebendo tudo de fora e agindo de acordo com o que as pessoas esperam dela. E um canceriano, né, meus amores, que é uma pessoa que toma atitude? Também não, tá? Vamos, continua. A gente se conheceu na faculdade de arquitetura em 2004. Eu era noiva. Adoro essas histórias que começam lá em 2004, a gente tá em 2025... E essa história ainda não foi esperada. Vai lá, continua. Eu era noiva na época, mas meu noivo terminou comigo do nada. E foi horrível. Peraí. Ninguém termina do nada. E anota isso que eu tô falando com vocês. Ninguém termina do nada. O que acontece é, a gente nega os sinais. Por quê? Porque a gente não quer terminar. Porque a gente tá apegado e a gente não quer ver o que a vida tá desenhando na nossa frente. Vai. Entrei numa depressão pesada, sabe? E o canceriano era aquele colega que estava sempre ali, brincando, me fazendo rir do jeito dele. Fofo, porque cancerianos são fofos. Continua. Namorei outros caras, mas em 2005 me apaixonei de verdade por ele. A gente começou a namorar, só que eu sou evangélica, meu pai super rígido, e quando ele quis ir além, eu entrei em pânico. Eu me casei com outro rapaz em 2008, mas a gente nunca foi feliz nesse casamento. Em 2019, a gente se reencontrou no aniversário de 10 anos de formatura. Calma aí, então, ela casou, só pra ficar claro. Então, ela casou e aí ela tava com esse marido em 2019 porque ela se reencontrou com o canceriano. Tá. Em 2019, a gente se reencontrou no aniversário de 10 anos de formatura. Eu já estava separada. Ah, isso é um ponto... Então, peraí, olha só, a história começou... Lá 2004, a gente tá em 2025, mas ela só reencontrou com ele lá em 2019. Tá, e aí já tava separada, e ele? E ele, na verdade, estava com outra pessoa, mas essa pessoa estava doente. Mesmo assim, ele foi atrás de mim. Viajou 250 quilômetros só para me ver. Foi uma noite só, mas foi a melhor noite da minha vida. Ai, para tudo. Ai, eu adoro essas histórias. Eu sei que a história não é feliz, mas a gente espera que a pessoa viaje pra viver pelo menos um momentinho da nossa vida com a gente. A gente espera. A gente quer essas... Gostei da atitude do canceriano, tá? Achei que ele tava com outra, né? Vale ressaltar esse ponto. Mas... achei importante. Vai lá, continua. Ele foi sincero, disse que não podia ficar comigo por causa da situação dessa outra pessoa. E Ju, até hoje sinto falta. Não é só saudade, é falta de alma. Eu tô com outra pessoa hoje, mas é como se ele sempre estivesse ali, ocupando um espaço em mim, que ninguém mais preencheu. Tá. Aí... eu falo pra vocês, né? Como eu falei, eu tô com o mapa dessa pessoa aqui, não vou abrir o mapa inteiro pra não expor, mas o que eu posso falar é, primeira coisa, a vida amorosa dessa pessoa é o maior karma que ela veio, né, aprender aqui, lidar aqui nessa vida. Tem muitos planetas, tem muitos acontecimentos nessa vida amorosa. Não é à toa que ela passa por isso, né? Assim, se você olhar
ela tem 2 relacionamentos. Um primeiro com o noivo, né? Que a deixou e ela entrou em depressão. E aí ela conhece esse rapaz, se apaixona, mas eles não ficam juntos pelo medo, né? Por tudo que ela tava de se entregar. E aí depois ela se casa, se separa e reencontra esse rapaz. Vivem uma única noite, ela não consegue esquecer, gente, essa história tem 20 anos, tá? Porque a gente começou lá em 2004, 2005. E aí, ela, por outras razões, né, ele com essa pessoa que ele não pode se separar, eu não vou entrar no mérito da gente pra ver se é verdade ou se é mentira, não. Mas, o que fica de aprendizado aqui às vezes, o que a gente mais vem aprender na nossa vida é a terminar relacionamentos e a não se prender a histórias que não deram certo. Por que eu falo isso? Porque uma das coisas que ela tem aqui no mapa é essa falta de capacidade de deixar as coisas irem, principalmente quando se trata da vida amorosa dela. Mas isso vale pra todo mundo, tá? Por quê? Independente de algum dia isso ter volta, né? Independente desse encontro ser um encontro kármico ou não, é importante a gente viver o hoje. Então, do que vale ela ficar pensando, olhando para essa história que hoje não é a história que ela vive, esperando que alguma coisa aconteça, né? Ou sonhando com o dia que tudo isso pode voltar. Se hoje, no aqui, no agora, ela está vivendo uma outra relação. E também tem uma coisa, se essa relação não tá bacana, se você não tá se sentindo preenchida, por que você precisa estar numa relação? Essa é a grande pergunta. Porque quando a gente vem com muitas questões kármicas na nossa vida amorosa, o nosso maior aprendizado é entender que a vida pode ser linda, bela e plena, feliz, quando a gente tá sozinho, tá? Essa foi uma análise que é uma coisa mais romântica. Eu sei que a segunda história tá um pouquinho mais leve, não é? Voz do além, vulgo meu marido. Sim, é. E aí, eu quero só que vocês fiquem com essa reflexão, porque é muito comum nos meus atendimentos eu pegar pessoas que têm esse mesmo sonho, assim, né? Eles se prendem a histórias que podem vir, né, a acontecer de novo. E eu não tô falando que não vai acontecer, mas a minha grande questão é: por que ficar esperando ao invés de viver o hoje? A história é bonita, a história tem altos e baixos, ok, mas vamos lidar com o que a gente tem hoje. Era isso que eu falaria pra ela se ela estivesse aqui na minha frente durante uma sessão, tá bom? Enfim, espero que ela, né, espero que você, vou falar diretamente pra ela, tenha entendido e que você se abra aos aprendizados que a vida tá colocando no teu caminho para que você cumpra o seu prometido. Porque quando a gente desce, a gente promete que a gente vai fazer o quê? Um monte de coisa. Quando a gente vem pra matéria, a gente fala, não, pode deixar aqui, isso aí eu vou resolver. Então chegou a hora de você resolver. Essa é a verdade. Porque viver um amor é maravilhoso, mas viver a sua vida com você é essencial, tá bom? Vamos pra segunda história. Ju, eu sou aquariana, ele escorpiano. Ai, calma aí, já gostei. Engraçado. Gente, olha só. Eu leio todas essas histórias antes, tá? Mas, desde que tive filho, não tem memória. Então, às vezes fala uma coisa, eu já até sei o que é a história mais ou menos, mas eu já esqueci até os signos. Ela é aquariana. E ele escorpiano. Já gostei dele, porque sabem que eu sou escorpião e sim, puxo sardinha pro meu signo, vai. Ficamos, mas nunca namoramos de verdade. Calma aí, adoro. São duas histórias, né, que tipo, já começam lá e vai... Adoro histórias assim. Engraçado uma aquariana assim, né, mas vai. Deve ter coisas em peixes. Ele se mudou, sumiu da minha vida. Eu me casei, tive um filho, ele também, teve 2. E depois de 20 anos já separados, a gente se reencontrou pelo Instagram. 6 meses conversando, aquela coisa, sabe? Agora que eu entendi, eu lembrei qual é a história. Eu fiquei muito indignada, mas eu vou falar o porquê. Vai, continua. Tava rolando mesmo. Até que ele veio me ver em BH. Eu moro aqui, ele lá em São Paulo. E Ju, na hora H, num motel, ele simplesmente não funcionou. Para
tudo. Eu lembrei, olha só. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Todo mundo tem uma crítica sobre um escorpião. E o único mérito que a gente carrega na vida é em relação à nossa... Eu nunca sei o que eu posso falar no YouTube ou o que eu não posso. Mas enfim, a gente tem uma fama de ser muito bom quando o assunto, né, é o vucu-vucu. Vou usar uma palavra antiga porque sou velha. Vucu-vucu. Aí, mas enfim, essa é a única bandeira que nos protege. E aí quando eu li essa história, eu pensei, tiraram da gente a única coisa que a gente tem. Brincadeiras à parte, isso acontece com todo mundo, não é, meus caros? Isso acontece. Mas o que ela fez depois disso? Aí eu já esqueci. Aí ela fala, e depois disso sumiu. Ele me bloqueou em tudo. E é isso. Somos orgulhosos. Fico pensando, foi real? Foi coisa só da minha cabeça? Porque 6 meses falando direto pra acabar assim, do nada? Ai, deixa eu te explicar. Como eu te disse, é a única coisa que nos sobra, porque todo mundo tem uma crítica a fazer de um escorpião. Mas brincadeiras à parte, para alguns homens, eles não conseguem lidar com isso. Vamos analisar aqui a situação dele. É porque a aquariana o quê? Ela já tá, sabe, tipo, cara, pra ela ia ser mó tranquilo, tá? Ela ia superar essa história e ia até rir depois, que aquarianas são assim. Mas, na cabeça dele, imagina, criou-se uma expectativa, existe um mundo machista. Se essa história já tem 20 anos, tipo, deve ter aí... Tem a idade de alguém ou não? Não Mas tem deve ter aí tem mais de 30, né, gente? Mais de 30, 35 anos, porque... A gente tá falando de uma história que vem se enrolando aí por 20 anos. E não é igual à primeira história, né? Porque ela não ficou presa. Os dois foram, construíram uma vida, mas se reencontraram. E por que não? Por que não matar aquela vontadezinha que a gente tinha lá de quando a gente era adolescente? Só que o mundo machista, porque ainda existe esse mundo machista, ele ficou nessa situação, né? E aí a gente fala o quê? Temos que evoluir, homens, temos que evoluir, isso faz parte do processo. Um dia vai acontecer com você e não pode ser uma vez só não, tá? Vai acontecer mais e vamos lidar com isso de forma mais natural. E, infelizmente ele sumiu, bloqueou porque ficou com vergonha. Aquariana, mostra que você veio nesse mundo, sabe? Vai viver, vai experimentar outras histórias, vai... porque também, né, você vê uma pessoa que não consegue nem lidar com isso, às vezes eu acho chato, eu tenho preguiça, de verdade. Mas, enfim, analisadas as duas histórias, vou repetir o que falei pra vocês no início. Vai lá no meu Instagram, me siga e mande uma mensagem contando a sua história, colocando signo, ascendente, Vênus, o que você quiser. Se quiser me mandar um mapa, também uma fotinho do mapa, não me importa. Eu vou olhar, não vou fazer uma análise de mapa astral, mas em relação às histórias e da maneira como vocês lidam com a história, não me importo de olhar aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like e te encontro na nossa próxima DR Astrológica. Tchau, tchau. Foi? Foi. Você gostou de ser a voz do além? Eu não sei se vai ficar bom. Vai ficar. Vai.